E vamos falar sobre o jogo da próxima rodada, Cruzeiro e Fluminense aqui. A gente já tem um pouco mais de 25 mil ingressos comercializados de forma antecipada. Deve ter um bom público no Mineirão para uma quarta-feira. Acredito que na casa dos 35 mil, talvez. Tomara que sim, tomara que a gente consiga encher lá o Mineirão. E vamos falar um pouco sobre o jogo. O Globo Esporte soltou a escalação do Cruzeiro aqui, do provável Cruzeiro que vai enfrentar o Fluminense amanhã. Depois eu vou falar um pouquinho da escalação do Fluminense também, que tá aqui no Globo Esporte como provável também. Então a gente vai começar com a escalação do Cruzeiro. Depois daquele jogo terrível contra o Vasco, a gente podia ter tido uma sorte melhor ali se tivéssemos as peças necessárias, né? Mas o contexto, jogando fora de casa, São Januário é um estádio bem chato de jogar e desfalcado do jeito que estava, eu achei um ponto bem valioso que o Cruzeiro conquistou. Então vamos lá começar com a provável escalação do Cruzeiro aqui, segundo o Globoesporte.com, o Anderson no gol, o William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Não mexe. Acho que esses 5 são nem opções, né? Na verdade, é o nosso alicerce de cada jogo aí. Acho uma defesa bem sólida. E agora a gente vai para meiuca. Meiuca a gente vai ter Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira. O pessoal falou sobre o Japa, tá começando a jogar e tudo. Eu acho bem provável, até por conta da hierarquia que o Seabra prega na coletiva pós-jogo, né? Ele fala bastante disso. Então acho que o Ramiro vai ser o nosso marcador principal. O Lucas Silva vai sair jogando. Junto com o Matheus Pereira, formando ali os meias ofensivos. Agora no ataque, galera, nós teremos Robert, Gabriel Veron e Arthur Viana. Talvez o Arthur Gomes está marcando aqui no Globo Esporte, mas eu acredito realmente que o Robert esteja como titular, o Gabriel Veron e o Viana centralizado. Eu não colocaria o Arthur Gomes, até porque ele está vindo de uma contusão, e o Arthur Viana ele correspondeu positivamente no jogo contra o Vasco. O garoto sempre olhando para cima antes de jogar, não joga de cabeça baixa, não é afobado de pegar a bola e chutar. Teve um lance que ele pegou, dominou, parou, viu que estava sozinho, esperou, tocou. É um cara que realmente me chamou a atenção, né? E tomara que ele tenha mais chances aí antes da janela abrir. Até porque ele precisa ter rodagem e durante esse período aí é necessário para que os jovens da base tenham mais rodagem, já que o nosso time, na verdade, ele é bem limitado, né, em termos de jogadores. A gente tem poucos jogadores aqui para poder comparecer aí e chegar jogando, assumindo a titularidade. Prefiro muito mais que use a base da forma que o Seabra vem utilizando. Gostei que a gente terminou com 3 jogadores sub-20 representando um ataque no último jogo. E ao decorrer do jogo, provavelmente aí a gente vai ter a entrada do Vitinho, né? O Joseph talvez ele não entre, mas o Japa também vai entrar. Acho que é importante a gente aproveitar a base nesses momentos assim também. Bom, falando sobre o ataque, Robert, Gabriel Veron e Arthur Viana. O Gabriel Veron, cara, a gente precisa dar uma confiança maior para ele. Acho que as vaias são, assim, o cara tá jogando mal, fez um primeiro tempo horrível no último jogo. No último jogo não contra o Vasco, mas anteriormente, acredito que o Gabriel Veron venha produzir mais alguma coisa. Ainda tem alguma coisa de bom para sair do Gabriel Veron, cara, tomara, né? Porque é um cara que a gente tá apostando bem alto. O Robert, ele precisa não ser tão afobado assim, né? Ele precisa ter calma, tocar a bola e quando tiver a bola perto da lateral, ele partir para dentro, acho que vai ser uma boa opção. E o Arthur Viana centralizado, acho que é um bom time, com Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Ramiro, Lucas Silva, Matheus Pereira. No ataque, Robert, Gabriel Veron e Arthur Viana. Acho que dá para manter uma qualidade aceitável no ataque com o Matheus Pereira servindo, né? O principal reforço aqui é o Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira não tivesse, eu diria para vocês que é uma chance bem alta da gente perder o jogo, mas não, o Matheus Pereira vai jogar e isso dá uma alegria enorme pra gente, contrato renovado, tomara que ele decida a partida mais uma vez pra gente. Agora eu vou voltar um pouco para falar a respeito da escalação do Fluminense segundo o Globoesporte.com. Vamos lá? Provável escalação do Fluminense. O Fábio não joga. O Fábio já foi dito aqui que ele não joga. Vai entrar o Felipe Alves no lugar dele. Felipe Alves, Marquinhos, Marlon, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Lima e Renato Augusto. Agora começa um pouco a complicar um pouco a nossa vida, né? Vamos lá, o Renato Augusto é craque na meiuca, se ele tiver um dia bom, esquece. Assim como o Matheus Pereira também, tá? Então que o Renato Augusto não esteja um dia bom. E o trio de ataque é Keno, Cano e John Kennedy. Tá entre parênteses aqui o Douglas Costa, talvez ele comece. Mas eu acredito que o John Kennedy vai começar esse jogo aí, galera. Eu acredito muito que o John Kennedy vai começar e o Douglas Costa vai entrar no decorrer do jogo. Falando sobre esse ataque do Fluminense com Keno, Cano e John Kennedy,
chama muita atenção porque é um ataque muito perigoso, né? Keno, a galera tem uma birra do Keno, mas o Keno é um cara experiente, é um cara que sabe jogar. O Cano é um cara que sempre aproveita as oportunidades, onde chuta é quase gol. E o John Kennedy, se ele tiver num bom momento também, assim como o Renato Augusto, se ele tiver num dia iluminado, a gente vai ter trabalho nessa defesa. O Douglas Costa fala a mesma coisa, o Douglas Costa, ele é um bom jogador, mas quando ele quer jogar, né? Tomara que ele não queira jogar, tomara que ele nem entre. E é isso, cara. O que eu espero do jogo aqui, a respeito desse confronto entre Cruzeiro e Fluminense, nós somos fregueses de carteirinha do Fluminense, independente do time do momento, a gente está sempre passando sufoco contra o Fluminense, principalmente fora de casa, mas dessa vez o jogo é no Mineirão. O Cruzeiro vai contar com um mau momento do Fluminense, né? Tá horrível. O time perdeu o Atlético Goianiense, fez o primeiro tempo horrível, viu aquele jogo. Preferia não ter visto, realmente deixou muito a desejar. E o time vai jogar muito pressionado, né? O Diniz, se ele perder esse jogo agora pro Cruzeiro e o próximo jogo, acho que ele cai, acho que ele não aguenta segurar a onda. Vai ter muita pressão. O Fluminense vai jogar muito pressionado e acho que isso é um fator muito positivo pro Cruzeiro em relação a isso, né? Tanto por experiência dos jogadores do Fluminense e tudo, não estão acostumados a viver um momento desse, né? Acho que a pressão até aumenta nesse caso, mesmo com os jogadores experientes. Então, se essas coisas não começarem a dar certo pro Fluminense, pode ser que a gente consiga obter um bom resultado ali no Mineirão. Expectativa, vamos lá, derrota inaceitável, principalmente pelo momento que o Fluminense vive. Vitória do Cruzeiro é o que a gente quer, é o que é provável de acontecer se o Cruzeiro tiver uma noite boa do Matheus Pereira. E empate depende muito da circunstância do jogo. Por exemplo, o empate contra o Vasco ele ficou bom na lesão do Rafa Silva, né? A gente podia contar com uma vitória se o Rafa Silva estivesse inteiro. Mas como o Rafa Silva lesionou lá, o empate passou a ser um bom resultado. Acredito que, pelas circunstâncias do jogo, depende muito do empate ser uma coisa boa ou não, tá? Eu acredito que o Cruzeiro possa vencer esse jogo, tem potencial para vencer e vamos em busca dos 3 pontos, é isso? Valeu, falou e até!